O Setembro Amarelo é uma campanha mundial que foi trazida para o Brasil em 2015 com o intuito de prevenir o suicídio e conscientizar as pessoas acerca do transtorno mental. Foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, trazendo essa campanha em setembro, mas reforçando durante todo o ano a necessidade de cuidar da saúde mental das pessoas para evitar esse desfecho tão triste que é o suicídio. Como a gente pode proteger uma pessoa do suicídio, tá? O suicídio ele é um desfecho extremamente triste que impacta tanto a pessoa que sucumbiu quanto toda a rede familiar, social, ocupacional dessa pessoa. E quando acontece é algo que traz uma extrema comoção para as pessoas. Então a gente entende que a prevenção é a melhor solução, né? E como a gente previne? Previne tratando, diagnosticando de forma adequada, correta, por o tempo adequado, os transtornos mentais que levam ao suicídio. E quais são os transtornos mentais mais comuns que levam ao suicídio, tá? Os primeiros são os transtornos de humor, são os quadros depressivos, ou o transtorno afetivo bipolar, que também é um transtorno de humor, que levam a pessoa a quadros depressivos, tá? De tristeza muito intensa, a maior parte do dia. Tristeza essa que interfere na capacidade da pessoa exercer suas atividades domésticas, sociais, ocupacionais, afetivas. E a pessoa perde o prazer em coisas que antes ela gostava. Pode ter alterações de apetite, a pessoa pode ter problemas para comer, inapetência ou comer demais. Pode alterar o sono, então a pessoa ou dorme demais ou fica com insônia. Pensamentos negativos, vê a vida de uma forma mais pessimista, não encontra esperança nem saída para os problemas. E nisso, esse quadro, durante mais de 2 semanas, pode levar a pensamentos suicidas. Ao contrário do que as pessoas pensam, não só a depressão grave pode levar a ter pensamentos de morte e de ação suicida. Qualquer quadro depressivo, mesmo que a pessoa não esteja totalmente entregue aos sintomas, ela pode cursar com esses pensamentos. E esses pensamentos eles podem aumentar de pensamentos de morte, eu quero morrer, quero que Deus me leve, eu quero sumir, eu quero ir para um lugar que ninguém me conhece, até o indivíduo começar a planejar uma maneira, um modo de tirar a vida. Como a gente pode identificar essas pessoas? Qualquer indivíduo com o qual você tenha um convívio diário ou contínuo exibe um padrão de comportamento mais ou menos rotineiro, tá? Se essa pessoa passa a mudar o modo como ela se relaciona com você, quando ela se isola, ou quando ela evita fazer atividades que antes gostava, ou demonstra um peso, né, uma falta de leveza para encarar os problemas, essa pessoa pode estar passando por alguma dificuldade. Quem vai perceber isso, quem convive, pode dar um toque para essa pessoa. Você acha que você precisa de um cuidado assim? É uma tristeza passageira ou é algo que já está afetando sua vida, né? Quando é algo que já traz prejuízos para a pessoa, é hora de buscar ajuda médica, tá? Existe no nosso corpo um órgão chamado cérebro, e o cérebro ele depende de inúmeras funções, né, químicas, endócrinas, e se isso está desregulado, se isso não está funcionando muito bem por algum motivo, o indivíduo pode ter mudança de comportamento, e aí é a hora de buscar ajuda. Pensando na depressão e nos transtornos mentais como algo químico do nosso cérebro, se a gente tem um problema no osso, a gente vai no ortopedista. Se a gente tem um problema no estômago, a gente vai no gastro. Se você tem um problema de comportamento e de emoções, você tem que lançar a mão do profissional que trata esse tipo de problema no órgão-alvo que é o cérebro, tá? Então, você deve orientar o seu colega, o seu familiar a procurar ajuda médica para que seja diagnosticado e diferenciado. É uma tristeza passageira? É algo que precisa de tomar alguma atitude para melhorar?
ou é uma doença funcional, o corpo está precisando de regular ali o funcionamento cerebral. Então procure ajuda e ofereça ajuda para quem você vê que está mudando o comportamento. Outros transtornos que podem ter bastante relação com o suicídio, além dos transtornos de humor, são os transtornos de personalidade, tá? A esquizofrenia é um tipo de transtorno também que afeta a percepção que a pessoa tem da realidade, também pode levar ao suicídio. E os transtornos por uso de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, tá? Tabaco, álcool, maconha, cocaína, crack, diversas outras drogas que também estão relacionadas ao suicídio, tanto com a pessoa tendo essas dependências e tendo outras doenças, quanto essa pessoa está intoxicada por um motivo e ela acaba tentando suicídio no momento da intoxicação por comportamentos impulsivos e tudo mais. Então, são pessoas que precisam de ajuda. Existem alguns mitos em relação ao suicídio, a gente vai falar um pouco deles. O primeiro mito que a gente escuta bastante é quem avisa não vai tentar suicídio, né? Cão que ladra não morde. E isso a gente vê na prática que é um mito, é muito errado. O suicídio já é uma manifestação de que algo não está bom, né? Nós temos dentro de nós uma pulsão de vida, todo mundo quer viver. Se você, por um acaso, tem um sentimento de morte ou de suicídio, você não está bem, você está doente. E se você externa isso de alguma forma, quem está do lado vai ter que entender que isso é um pedido de socorro. Existem pessoas muito impulsivas que não conseguem lidar com os problemas, né, de uma outra forma e acabam lançando mão de tentativas de suicídio, muitas vezes até repetidas. E os familiares ficam, mas já tentou, não vai tentar de novo, ou se tentar, não vai conseguir, tá? Toda tentativa de suicídio é um chamado de alerta, toda tentativa de suicídio é perigosa, toda tentativa de suicídio deve ter uma ajuda médica, um auxílio médico, tá? E a gente tem uma estatística que a maior parte das tentativas de suicídio não são levadas ao médico. As pessoas tentam suicídio e nenhum serviço de saúde foi acionado. E isso é muito grave, porque nesse serviço de saúde, nesse atendimento, ele pode ser orientado, ser diagnosticado, ser tratado adequadamente e ser evitado novas tentativas. Então, toda tentativa é importante e deve ser cuidada. Outro mito é que a gente não deve falar de suicídio, né? Não deve falar de Setembro Amarelo, não deve falar de suicídio porque isso induz o suicídio, tá? Existiram campanhas inadequadas em algum momento que poderiam incitar as pessoas a uma glamorização do suicídio, né? Que lindo, eu fui um mártir da minha vida, né? Como algumas personalidades famosas às vezes podem ter chegado ao suicídio dessa forma, tá? É por isso que o cuidado com o tema tem que versar sobre a prevenção, porque depois que o suicídio acontece, a gente só tem que lidar com as circunstâncias de quem sofreu isso, de quem perdeu um ente querido, né? Não tem mais o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer antes é prevenção, porque suicídio é uma morte prevenível. E a gente consegue prevenir tratando a doença mental e lidando com o estigma. Não demore para procurar ajuda. Se você demora para procurar ajuda, a doença se instala ou em você ou no seu familiar, no seu ente querido. Isso vai cada vez ficando mais difícil, né? Da pessoa, ela vai se envolvendo cada vez mais com a doença. Então, busque ajuda nos primeiros sinais. O psiquiatra, o psicólogo, são profissionais da saúde mental que estão habilitados para fazer esse cuidado de saúde. E a gente tem um outro mito, que o suicídio é uma decisão do indivíduo, que ele é adulto, que ele tem seu livre-arbítrio, que se ele decidiu se suicidar, a gente não pode evitar, a gente tem que deixar, tá? Isso é um mito. Por quê? Porque a gente sabe que na vigência de um transtorno mental, muitas vezes o indivíduo está com sua capacidade de decisão afetada. Existem algumas áreas do cérebro, uma delas é o hipocampo,
que é uma das áreas que a gente usa para tomar decisões, para planejar, né, junto com a parte frontal do nosso cérebro e essa parte do hipocampo. Na depressão, essas áreas elas não estão funcionando bem, elas estão com um alto grau de inflamação. O que isso traduz na prática? Eu não tenho capacidade de tomar decisões. A minha visão pessimista, adoecida da vida, me leva à conclusão que eu preciso tentar suicídio. Mas quando o indivíduo melhora, ele pensa, nossa, mas eu estava doente, eu não, né? A minha vida é boa, tem tal problema, mas eu consigo lidar, eu vou pedir ajuda, vou, né, me organizar. Então, isso é mito. A pessoa não pode decidir sobre a sua vida enquanto está doente num quadro depressivo agudo. E quem está do lado, familiar, pai, mãe, cônjuge, tem que tomar decisão por essa família, por essa pessoa. Muitas vezes a família acaba tomando a decisão da vida dela, às vezes até para fazer uma internação psiquiátrica, porque ela precisa de ajuda, ela não pode tomar a decisão de acabar com a vida por causa de uma doença mental, ela precisa de tratamento. Existem alguns fatores de risco que estão mais ligados ao suicídio. Um deles é a idade, tá? Na idade de 15 a 29 anos, o suicídio é a principal causa de morte nessa faixa etária, tá? Então, indivíduos jovens ou adultos jovens, adolescentes, eles têm uma maior tentativa de suicídios e um maior desfecho de suicídios. São faixas etárias que a gente precisa estar atento. Outro pico, um segundo pico de prevalência em relação à idade são os idosos. É algo que às vezes não é muito veiculado, mas os idosos eles têm uma propensão maior de tentar suicídio por inúmeros motivos. Muitos deles porque estão deprimidos, alguns porque não conseguiram planejar a aposentadoria de alguma forma, alguns porque vivem diversas angústias em relação a conflitos familiares ou seu papel social. Então, o adolescente e o idoso são dois extremos de idade que têm um fator de risco para suicídio. A maternidade é um fator de risco de suicídio quando ela é exercida de uma forma sem ajuda, sem apoio. Mas, em geral, a maternidade pode ser um fator protetor para o suicídio, né? Muitas pessoas, às vezes, estão doentes, pensam em se matar, mas pensam nos filhos e não cometem o ato. Então, a maternidade tanto pode ser fator protetor como fator de risco. A ocupação, alguns profissionais, alguns trabalhadores podem ter um fator de risco maior, né? Principalmente quando lidam com altura ou com armas, arma branca, arma de fogo. Então são profissionais que tendem a ter, a gente tem que ter um cuidado maior com eles por causa de acesso a meios letais. Pouco suporte social, pessoas que moram na rua ou que usam drogas ou que têm assim, uma vulnerabilidade social também tem fator de risco. São pessoas que a gente precisa prestar atenção. Portadores de doenças físicas graves ou crônicas, câncer, HIV, doenças reumatológicas, pessoas que têm quadros assim, cardíacos graves também têm fator de risco para suicídio. Traumas na infância, traumas na adolescência são eventos que às vezes ficam marcados e o indivíduo tende a ter quadros depressivos recorrentes e tende a ter fator de risco maior para suicídio. Quem já teve tentativa prévia é o maior fator de risco, aumenta de 5 a 6 vezes a chance da pessoa conseguir o suicídio se ela tem tentativas prévias. E a presença de um transtorno mental. Ter algum transtorno mental que ainda não está diagnosticado ou se diagnosticado não está tratado adequadamente, é um fator de risco para suicídio e deve ser abordado. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Se precisar, peça ajuda.